Damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, este livro que é o nosso roteiro, não só para esta reencarnação, mas para muitas que se lhe seguem, lhe seguirão, porque, por certo, acabamos de chegar agora a este conhecimento e muito há para instruir o nosso espírito, esclarecer o nosso ser. Estamos na parte segunda do mundo espírita ao mundo dos espíritos, portanto, o mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo essencial, se bem que nós aqui também façamos, aqui encarnados, também façamos parte desse mundo. Somos a manifestação mais densa do espírito humano. E estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências. Ouvimos há pouco falar do nascimento, de características dos nascimentos nas famílias e agora temos parecenças físicas e morais. A questão 215, que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. De facto, os povos têm características distintas. Os espíritos respondem-nos assim. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então vemos aqui que, tal como nós escolhemos por afinidade dos nossos gostos e também da nossa evolução, a família, o núcleo mais pequeno em que todos encarnamos, também o povo se considera uma grande família, um povo, uma nação. E nós sabemos que, de alguma forma, há distinções entre os povos, há características entre eles. E lembramos o povo português, que é este, com certeza, que conhecemos melhor, mas que caracterizamos por um povo corajoso, que vai para todo o mundo. É assim ou não é? E que vai ainda hoje e foi abrindo mundos ao mundo. Um povo com capacidade de receber e de se misturar com os restantes. Então, são características de um povo e, com certeza, aqueles que preparam a sua reencarnação, por afinidade dos gostos, escolhem um povo ou outro, aqueles mais ligados às artes ou mais ligados à indústria ou, enfim, a tantas características que nós podemos perceber num determinado povo, assim ele vai atrair. Um povo é, portanto, uma grande família, formada pelos indivíduos, nas suas famílias, pela reunião de espíritos simpáticos. Vamos ver o que nos diz Miramês, completando esta resposta dos espíritos, completando e explicando. Cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Porque é interessante, não é só juntos, não é? Juntos naquilo que fazem de bem, não é? E depois juntos tentando ressarcir coletivamente o que fazem de menos bem. E nós podemos ver as migrações de hoje e as várias migrações dos povos. Não fomos já nós a ir do hemisfério norte para o sul? Hoje há
o movimento do hemisfério sul para o norte. Então, fomos conquistar mundos. Hoje, o mundo vem conquistar, porque assim foi. Fomos achá-los, mas eles hoje vêm até nós, sempre relacionados. Portanto, nós falamos de débitos pessoais e também há débitos coletivos. Sempre no seio de cada nação, no entanto, reencarnam espíritos elevados, condutores das massas humanas. Apesar de um povo, na sua essência, ter características semelhantes, estar junto pelos mesmos ideais, há sempre um conjunto de espíritos elevados que vêm ajudar à elevação, ao progresso. Como, com certeza, nós compreendemos, haverá espíritos menos adiantados para poderem progredir com os outros, porque nós sabemos que as diferenças que aqui nos caracterizam têm a ver com as necessidades que cada um tem de aprender com os melhores a segui-los e com aqueles que estão mais atrasados a não copiar o seu comportamento, não é assim? Porque com todos nós aprendemos. Deus não faz nada, não cria nada, não organiza nada inútil. Absolutamente nada. Então, quase todos os que ali se agrupam nos países se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais, e assim é mais fácil se educarem. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá até porque é que uns aceitam melhor umas leis do que outros, porque é que algumas coisas nos povos progridem tanto e noutros são mais difíceis, não é? Imaginemos que, se na formação do país os que serviram de base, Miramês nos diz, forem mais belicosos, não é? Quem é que é atraído para lá? Serão atraídos espíritos que sentem mais prazer em guerras. E por isso nós vemos alguns povos perpetuar continuamente o estado de animosidade. Então, não estão ainda assim os povos sós. A bondade de Deus e de Jesus envia ao seio desses povos espíritos de alta envergadura em vários pontos de entendimento para semear a paz. E é algo que nós, pelo raciocínio, pelo entendimento, conseguimos compreender. Nós não estamos, como na minha aldeia se dizia há algum tempo, ao Deus dará. Não. Nós estamos orientados, conduzidos pela inteligência suprema, que é Deus, através de todos aqueles que dirigem os mundos, os cristos planetários. Então, cada povo atrai para a sua comunidade espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas igualmente a lei de amor que rege todo o universo, é que chamamos harmonia. Nós, pela nossa pequenez, ainda não alcançamos a harmonia que há em tudo, porque a nós parece-nos que há desarmonia, porque vemos um pormenor, mas de facto, no macrocosmos, o que reina é a harmonia. E o que reina, meus irmãos, é o amor. Reina sempre o amor. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre com as nações, com a pequena percentagem que se refere às grandes almas. Então, países que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos que são almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. A educação e o saber, elas dependem do alimento espiritual do amor. E, naturalmente, que nos povos, tal como nas famílias, há seres que vão ajudar a que o progresso se faça. E Miramês termina esta explicação lembrando que agora ainda estamos assim reunidos para que tudo seja mais fácil, mas um dia seremos um só rebanho e teremos então finalmente um só pastor. Fazendo nós desaparecer
2 monstros que nos devoram: os povos e insuflam as guerras, os ódios, a vingança, as separações. Nós sabemos quais são, não sabemos? Sempre os nossos irmãos nos chamam a atenção, porque nós não damos conta de quanto ainda somos vítimas nós mesmos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, quando nós nos dedicarmos a combater em nós mesmos o orgulho e o egoísmo, que se mascaram de muitas formas, nós, com certeza, veremos esse caminho, esses elos fraternos serem mais sólidos. Todos teremos ideais idênticos, porque, no fundo, compreenderemos então, finalmente, que somos todos irmãos. Os nossos caracteres estarão já sublimados pelo amor. Seremos sabedoria e amor. A questão 215. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Os espíritos nos respondem: isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. E claro, nós sabemos que não basta arrepender-nos, temos que fazer esforços para nos melhorarmos, porque o arrependimento é só tomar consciência, arrepender e depois trabalhar para mudar. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, não é? Portanto, nós vamos progressivamente evoluindo. Então, nós com certeza traremos traços do nosso caráter, porque não damos saltos, não alteramos o nosso ser e vimos pegar naquilo que deixamos. Mas, assim como nos instruímos aqui, na pátria espiritual, continuamos o nosso aperfeiçoamento. Então, muitos de nós tomamos consciência de quem somos aqui. Eu dou graças, porque eu acho que dou graças porque sinto que comecei a tomar consciência agora, enquanto encarnada. Mas muitas vezes, muitos irmãos nossos só tomam mais consciência de quem são quando já estão desencarnados. Então, onde quer que seja o ponto da nossa vida que nós demos conta de quem somos, tomemos consciência que não somos este corpo que aqui anda, que se movimenta, que nos permite trabalhar. Somos o espírito que o movimenta, que habita nele. Quando nós tomamos consciência desta diferença abismal, porque há uma diferença abismal entre entendermos-nos como um espírito imortal ou um corpo que vive umas décadas, ou uns dias, ou uns meses, não é? Há uma diferença enorme. A consequência da nossa tomada de consciência é imensa. Agora, o nosso trabalho, ele vai sendo progressivo. Então, Miramês ajuda-nos a pensar, certamente, que o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo. Não obstante, a vida obedecerá à força do progresso. E esse caráter se modifica diante das modalidades diferentes do que encontra pelo caminho. Portanto, nós não mudamos, mudamos de vibração, desencarnamos, mas somos os mesmos. Mas vamos encontrar oportunidades de progresso. Vamos, com certeza todos, compreender os nossos vícios e tentar extirpá-los e adquirir virtudes. As virtudes que cada um já tem, as qualidades que cada um já tem, são filhas de todas as vidas, portanto, de todas as existências que a alma viveu na carne e no mundo espiritual.
é fruto da nossa maturidade. Portanto, nós vamos progredindo. E nós todos conhecemos pessoas que são mais bondosas, mais amorosas, mais cultas. Sabemos que isso é fruto do trabalho e do tempo, não é? Do seu esforço. Então, quando vem em outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas, mesmo que surgir na Terra em difícil condição social. Portanto, se eu já progredi, eu venho sem esquecer o bem que eu já adquiri e o menos bem também. Naturalmente que se aquilo que predomina em nós é a ignorância, o espírito conserva o atavismo, de sorte que essa ignorância virá com ele em outras vidas, mesmo que renasça em família virtuosa. Ele fará, com certeza e com frequência, coisas que a virtude desaprova. E muitas vezes assim acontece. Espíritos que precisam de aprender vão nascer numa família que o possa ajudar. Mas Miramês diz-nos aquilo que já disse há bocadinho, a maturidade, ela pode surgir, isto é, a tomada de consciência pode surgir de um momento para o outro e depois a maturidade, momento a momento, passo a passo, nós vamos atingindo. Nunca é filha da dádiva. Ele diz e nós percebemos. Nunca é filha de uma dádiva. A maturidade é fruto do nosso trabalho. É uma conquista do espírito que ele fará passo a passo. Se queremos ser bons, temos que treinar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Se queremos saber, temos que aprender, temos que ler, temos que estudar. Não é assim que nós, aqui encarnados, percebemos que conquistamos tudo. Nós podemos conquistar tudo, mas tudo é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. E diz de uma forma muito engraçada, com o passar do tempo, o próprio tempo vai nos dar a noção verdadeira da vida que temos de levar, do trabalho que temos de fazer, da honestidade e do amor que precisamos de adotar. Porque muitos de nós precisamos de muito tempo. Há quanto tempo andaremos cá? Reencarnando, voltando a reencarnar, fazendo orelhas mocas, não é? Ouvidos mocos, como se costuma dizer. E ele chama-nos a atenção. O mundo encontra-se num turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras por se alimentar de orgulho e de egoísmo, forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. A receita para a harmonia de todas as raças da Terra se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos preceitos de luz nos induzem a viver vida feliz, vida saudável, vida harmoniosa, mostrando que tudo o que aqui encontramos é do Criador e nós, os encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. Tudo é criação divina. O Pai dá às suas criaturas o que elas precisam. Portanto, todos nós temos as bênçãos divinas, mas nenhum de nós o Pai isenta do seu trabalho. Se queremos herdar os bens precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos transformar-nos quando? Hoje, não é agora. Porque nós não herdamos a bondade, a virtude, o saber de ninguém. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, temos vários exemplos, mas temos em Jesus o padrão moral por excelência. E é Jesus mesmo, Ele, quem nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai, mas Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no fundo, chegar a Deus, chegar ao Pai, é chegar à pureza, à perfeição, à felicidade. No fundo, é chegar a um patamar de sabedoria e de amor que todos nós almejamos. Então, Ele diz-nos uma coisa muito importante. Toda a modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis, porque toda a subida exige esforço.
as diferentes reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes situações sociais, económicas, para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra, porque hoje ainda não sabemos respeitar a nós mesmos nem aos outros na posição em que eles se encontram. Então, sabemos que qualquer mudança exige muito esforço e exige que tiremos muita coisa de nós. E sempre que tiramos alguma coisa de nós, fica um espaço, não é? E dói. Então, não há mudança sem sofrimento, sacrifícios, problemas, inúmeros e dores incontáveis. Nós pensávamos, com certeza, que era possível viver sem contrariedades, mas não é. Ainda. E a questão 217. Vimos o caráter moral, não é? Que está em contínuo progresso. E do caráter físico, de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços das suas existências posteriores? Os espíritos nos dizem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, que é, pelo que é verdadeiro dizer-se, que os olhos são espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme? Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, o nosso corpo, as nossas características físicas, elas são diferentes, embora sendo o espírito o mesmo e sendo ele a imprimir no seu corpo as características que ele pretende, desde que já tenha evolução e maturidade suficiente para o fazer, porque naturalmente nós compreendemos quando os espíritos são muito atrasados, como nós aqui, as crianças ainda são muito pequeninas, nós não as deixamos alvitrar, não é? Orientamo-las. Agora, quando elas vão atingindo capacidade de intervir, vão podendo, vamos-lhes dando a palavra. Também os espíritos, eles podem escolher de acordo com o seu grau evolutivo. E nós, por norma, escolhemos o nosso corpo de acordo com as nossas necessidades. Então, se precisamos de trazer uma doença, de vir desta ou daquela cor, isso tudo é delineado antes de reencarnarmos. Por isso, o novo corpo que nós tomamos pode não ter nada a ver, e não tem, de certo, nada a ver com o corpo anterior, porque nós podemos reencarnar até num outro mundo, num outro povo, não é? Ou numa outra nação. Mas ele, de alguma forma, reflete o corpo que nós, o espírito que nós somos. E como somos nós sempre, é natural. Imaginem que eu gostei muito do meu aspecto numa última reencarnação. Posso querer dar-lhe esse cunho. Allan Kardec diz-nos assim: nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com a de que se revestiu numa encarnação anterior, visto que aquele pode vir de uma procedência muito diversa da deste, porque o espírito reencarna na Terra ou noutro mundo qualquer. Não é assim? Jesus não nos disse que havia muitas moradas na casa do Pai.
E nós aqui temos que abrir a nossa mente a isso. Nós já vimos a quantidade de mundos disseminada no universo que nós nem alcançamos o tamanho. Então, naturalmente que se formos para outro mundo ou para outro povo, teremos um corpo diferente. Fora absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito modificam frequentemente os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. Portanto, porque somos nós sempre, não é? É sempre o mesmo espírito, portanto, há algo que se mantém. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade. E nós todos conhecemos isso. Enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Está lá, é deles. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse facto, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Não é? Portanto, apesar de o seu corpo ser diferente, a sua posição ser diferente, o espírito imprime as suas características. E Miramês clarifica ainda: o corpo em formação nada tem a ver com o corpo que o espírito teve em outra vida. No entanto, ele pode apresentar traços profundos pela impressão da mente do reencarnante, se esse tem essa força já desenvolvida na sua estrutura espiritual. Não é por acaso que Jesus nos ensinou que éramos deuses, não é? Não é por acaso. Porque há em nós capacidades, ainda por desabrochar, que nós desconhecemos. Então, o corpo não herda traços de outros corpos, por leis que regem a matéria em formação. A herança mais acentuada, biologicamente falando, são as características físicas dos pais, pois as pessoas imprimem nos seus próprios genes a vida que levam em relação à enfermidade e até ao próprio caráter. Muitas vezes, e nós sabemos isso, já ouvimos isto aqui, porque precisamos de reencarnar e ter uma certa doença, vamos escolher uma família onde os genes tenham as características dessa doença. Então, os espíritos se reúnem em famílias que estão espiritualmente endividados mais ou menos ao mesmo nível e podem vir a sofrer as mesmas doenças dos seus ancestrais. No fundo, a misericórdia de Deus nos permite encontrar, como vimos na hora anterior, formas de limpar o nosso ser, pagar as nossas dívidas. O dever do devedor é pagar, não é? Mas não esqueçamos que o amor, ele cobre a multidão dos pecados e nós não temos que pagar sofrendo, podemos pagar amando. Quando já compreendemos essas leis, podemos e devemos esforçar na nossa própria melhoria espiritual. Analisamos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos os nossos pensamentos, analisemos a nossa fala, a nossa vida e vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Nós, ainda hoje, mesmo eu que estou aqui a falar, e principalmente eu que estou aqui a falar, que não é por acaso, nós não cuidamos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e eles é que definem as nossas ações. Então, procuremos com Jesus os meios mais rápidos de saldar as nossas contas, que ficaremos livres com mais rapidez do grilhão da dor que nós plantamos, porque somos nós que plantamos as dores.
E lembremos de uma coisa: os grandes missionários, eles pedem corpos sem atração física para que eles possam desempenhar melhor a sua missão. Nós reconheceremos essas almas pela vida que levam, pela sua presença benfeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do próprio amor. Deus opera com todos nós e em todos nós no silêncio da vida. Então, o dever da família humana, o dever de todos nós, é trabalhar no sentido de todos por um e um por todos. Deus assim faz. E nós devemos fazer como o sol, como a chuva, como a água e o ar, que estão constantemente doando-se sem exigirem nada. Não é assim? Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos, aqueles que por toda a terra nos envolvem, nos amparam, nos ajudam silenciosamente, abnegadamente, tão subtilmente que nem damos conta. Eles estejam conosco, ajudando-nos a compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e aquilo que mais nos convém fazer em cada dia da nossa vida, porque somos nós os construtores de nós mesmos.